PT entrou com recurso no plenário da Câmara depois de o Conselho de Ética arquivar o processo que pedia a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro. Beatriz Borges chegando aqui para explicar para a gente os detalhes desse tema. Bia, boa tarde. Oi, Sadi, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Globo News. O PT protocolou esse recurso ontem, o líder do PT aqui na Câmara, deputado Lindbergh Farias, e teve ali 86 assinaturas embaixo desse recurso, acompanhando esse recurso. O regimento interno da Câmara determina que o mínimo de assinaturas para poder esse recurso ser protocolado para o plenário aqui da Casa são 52 assinaturas, então foi bem mais do que esse mínimo exigido. O que esse recurso argumenta é que teve um erro de premissa do relator, do parecer que foi pelo arquivamento dessa representação contra Eduardo Bolsonaro, no momento, segundo esse recurso, em que foi associado o direito à liberdade de expressão com ali uma licença para poder incitar, atacar instituições, autoridades. Isso foi argumentado nesse recurso porque ontem, quando o relator desse caso, o deputado delegado Marcelo Freitas, apresentou o seu parecer, ele falou que era um parecer ali em defesa da liberdade de expressão, não era o caso ali em defesa de Eduardo Bolsonaro, mas sim da liberdade de expressão, do direito dos parlamentares de poder fazer os seus discursos. E a gente lembra que, no caso, o relator, o delegado Marcelo Freitas, ele tem uma relação ali até de uma certa amizade com o Eduardo Bolsonaro, mas quando ele foi colocar esse parecer, ele afirmou isso. O parecer, ele foi aprovado pelo Conselho de Ética por 11 votos a 7 nesse sentido, pelo arquivamento, então, dessa representação que foi apresentada pelo PT, uma representação que trazia ali um pedido de cassação apontando que Eduardo Bolsonaro teria supostamente atuado nos Estados Unidos contra autoridades estrangeiras. Agora, aguarda-se análise desse recurso. Eu conversei com alguns parlamentares hoje, alguns líderes, e existe um clima aqui na Câmara de que talvez o presidente da Casa, Hugo Mota, não paute esse recurso. Não tem um prazo para isso, mas existe a ideia aí de que não querem colocar digital numa eventual cassação de Eduardo Bolsonaro e que existia um movimento até de deixar ele perder por faltas. Isso porque a Constituição determina que um parlamentar não pode faltar mais que 1/3 das sessões. E Eduardo Bolsonaro, desde que a licença dele acabou em julho, segue acumulando faltas. Até o momento, o sistema contabiliza 37 faltas. Inclusive, eu e a jornalista Paloma Rodrigues, nós fizemos um levantamento ali trazendo uma hipótese, caso ele não fosse perder por faltas, né? Como que a gente, quanto que ele precisaria de sessão para não perder com essas 37 faltas que já foram computadas. Então, seriam necessárias pelo menos mais 60 sessões da Câmara, totalizando 110 sessões, para ele ter 73 sessões presentes, e aí ele não perderia, não entraria nesse 1/3, não teria mais que 1/3 de faltas computadas, né? Mas isso seria bem difícil, até porque até o final do ano é difícil ter mais de 60 sessões aqui na Câmara, considerando que são em média ali 3 por semana. Mas isso é um cálculo hipotético, porque essa possível perda por falta só vai ser contabilizada no ano que vem. Então, ali em março, no dia 5 de março, a Secretaria faz um levantamento de faltas não justificadas dos parlamentares e envia à mesa diretora para isso ser analisado. Mas, segundo alguns parlamentares, talvez seja isso que aconteça, até porque, caso ele perca o mandato por falta, não entra a questão da inelegibilidade. Então, seria um outro ponto positivo aí se pensar para a oposição. Agora, a oposição tem outro argumento também de que na Constituição se fala sessões ordinárias, não extraordinárias. Desde a pandemia não tem sessões ordinárias, por isso não seriam computadas as faltas, mas no ato da mesa fala que é contabilizado falta tanto de sessões ordinárias quanto extraordinárias. Esses são alguns caminhos que envolvem Eduardo Bolsonaro que a gente segue acompanhando por aqui. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Bia. Deixa eu colocar aqui uma apuração que eu fiz no blog, que é o seguinte: o que o Conselho de Ética está dizendo? Toma para o Supremo que o Eduardo Bolsonaro é um problema de vocês. O que a Câmara vai fazer? Não sabemos, porque está nas mãos, como a Beatriz acabou de explicar, do presidente da Câmara, quando o número de faltas forem suficientes para que a mesa diretora dê baixa ali. É praticamente um ato administrativo, chegou aqui nas faltas, acabou, está cassado. O que diz o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, para mim? Nada disso. Eu, Sóstenes Cavalcante,
tenho aqui, já apresentei para o Hugo Motton argumentos, mostrei no regimento que as faltas teriam que ser em sessões ordinárias, ou seja, estão procurando brechas, resumindo, traduzindo para o assinante, brechas no regimento para que eles consigam salvar, consigam a manutenção do mandato do Eduardo Bolsonaro. O que vai acontecer? Não sabemos. Isso na política. Na justiça, há expectativa, se tudo se confirmar como nós estamos apurando e como é a expectativa de integrantes do Supremo, o Eduardo Bolsonaro vai virar réu naquele processo da coação, ele está sendo investigado por coação nos Estados Unidos, a articulação que ele está fazendo lá. A denúncia já foi feita, a primeira turma precisa aceitar, se aceitar, julga e se condenar, condena também a perda de mandato. Então, o Eduardo Bolsonaro, cada vez mais, não é um problema da política. Eles querem que, eu já falei aqui várias vezes, se eles pudessem escolher, que ele virasse um problema só da justiça. Já é um problema de polícia, porque aqui estou dizendo que está sendo investigado pela polícia. Mas o espírito de corpo, o próprio deputado Sócrates reconhece isso. Fui tentar entender, né, como é que foi o Conselho de Ética. Sadi, não tem ambiente aqui para caçar. Nesses moldes, né? Conselho de Ética, decidir, caçar a quebra de decoro parlamentar. É um escárnio. O que o Conselho de Ética fez ontem, na minha avaliação, aí já estou indo para a opinião, é um escárnio, é um deboche. É uma medida que passa para a sociedade que eles estão sendo coniventes, porque eles não estão vendo nada de errado no que o deputado está fazendo. Então, não é que eles deixaram de decidir, essa leitura é incorreta também na minha avaliação. Eles se posicionaram, estão dizendo para a sociedade que o que o deputado Eduardo está fazendo lá fora não tem nada de errado, não tem quebra de decoro nem de ética. Otávio. Um dos slogans da extrema-direita, do bolsonarismo, contra a oposição da época, né, contra a esquerda, era acabou a mamata. Existe mamata maior do que você ser deputado, receber o dinheiro do contribuinte, o seu dinheiro, e não trabalhar? Está resolvendo problemas familiares, problema do seu pai. Então, prova que acabou a mamata era só um slogan. Agora, uma coisa, que o deputado Sócrates me procurou ontem para dizer que o deputado Eduardo não está recebendo dinheiro, não está recebendo salário. Mas aqui o gabinete, né, Valdo? A gente até mostrou recentemente uma conta do gabinete dele aqui recebendo para se manter. Mas, então, o dinheiro... Está gastando dinheiro público, seria o termo mais correto. E esse discurso de que ele não está recebendo dinheiro, o dinheiro dele está bloqueado. O dinheiro está bloqueado. Está depositado em juízo até o momento em que ele resolveu o problema na justiça e ter direito a esses recursos. Né? Então, não é que ele... pararam de pagar para ele. Não, tá? A conta dele está bloqueada. O dinheiro está indo para a conta, só que ele não pode movimentar essa conta. Mas o dinheiro é dele, né? Então, esse é um falso argumento, primeiro, né? Segundo, é o que você disse, o gabinete funciona. Dá um custo mensal ali acima de 600 mil, se não me engano, 900 mil reais. Entre isso, que já é muito dinheiro, né? Terceiro, eu conversava com um deputado do PL sobre isso e eu perguntei, deputado, você é empresário? Sou. Me diz uma coisa, se um funcionário seu ficar 30 dias sem trabalhar, sumiu, desapareceu, o que o senhor faria? Não, o caso do Eduardo é diferente. Não, eu não quero saber do Eduardo, eu quero saber do seu funcionário. Você tem um funcionário que, na sua empresa, o senhor disse que é empresário, desapareceu 30 dias. O senhor, pelas regras, é o caso de quê? Abandono de trabalho? É abandono de trabalho. Pelas regras trabalhistas, 30 dias de abandono de trabalho dá o quê? Demissão, né? Por que não fazem isso com o Eduardo? Mas é diferente. Então tá, vamos pegar o seu funcionário. Seu funcionário sumiu, foi para outro país e está fazendo campanha contra sua empresa. Demito na hora. Mas é isso que está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro, deputado. Com um detalhe a mais. É como se eu tivesse que continuar pagando para esse funcionário. Esse seu funcionário não está trabalhando e o senhor está pagando para isso. Aí eu não pagaria. Exatamente, o senhor não pagaria. Por que o Brasil tem que pagar, né? Então, é uma grande incoerência, é uma questão realmente ideológica e partidária que, quando você é confrontado com uma situação real, eles não conseguem ter argumento para justificar a blindagem que eles estão fazendo em torno de Eduardo Bolsonaro. André? E te digo mais, Valdo, concordando com tudo que você está dizendo, só para complementar, eles nem querem explicar
Porque aquela é a realidade deles. Eles pensam, eu sou você amanhã. Então, na dúvida, eu também estou te blindando, estou te protegendo. E eu estou falando aqui de aliados do deputado Eduardo Bolsonaro, mas não são só. Outros deputados, até ligados ao campo mais de centro, até de esquerda, acham que, vamos tocando, vamos vendo, porque tem outros deputados do lado de lá, do lado oposto do deputado Eduardo Bolsonaro, que também estão na mira do Conselho de Ética. Então, eles temem que eles usem como moeda de troca. Então, a gente entrega o Eduardo Bolsonaro, vocês entregam... Só que não existe essa assimetria, Daniel. São coisas diferentes. Cada caso, literalmente, é um caso no Conselho de Ética. Ou seja, o que prevalece é o corporativismo. Sim. Né? Você acaba protegendo um parlamentar, independentemente da orientação política que ele tem. Agora, o grupo mais próximo ao Eduardo Bolsonaro me parece que oferece uma blindagem com objetivos individuais, ou seja, enxerga na proximidade à família Bolsonaro uma forma de obtenção de votos ali em 2026. Quer dizer, trair, entre aspas, o deputado Bolsonaro poderia ser, de alguma forma, um elemento prejudicial para as suas próprias campanhas em 2026. Então, eles não estão preocupados se isso é ético, não estão preocupados se isso traz impactos sobre o orçamento público, eles estão preocupados apenas com a sua própria eleição em 2026. E quando a gente abre um pouco essa discussão e observa outros deputados de outros campos políticos também não fazendo força para que essa cassação vá adiante, aí existe um sentimento de corpo acima de tudo e não há uma preocupação coletiva como essa casa deveria estar refletindo. Olha que o nosso editor Matheus Moreira me passou aqui, que desde abril o gabinete do deputado Eduardo recebeu quase R$800 mil, Otávio. Então, é o que você estava falando, um gasto. É uma verba pública, né? Mamata. É o que eles chamam de mamata. Então, é um momento em que o Congresso não age como Congresso, age como sindicato, sindicato dos políticos e mais. É o segundo tema em que nós falamos em omissão legislativa. No caso da licença paternidade e nesse caso, e não em ativismo judicial. Ou seja, o próprio mundo político aprendeu a não decidir temas polêmicos, quando na verdade mas a Câmara... Desculpa te interromper, mas eu acho que eles decidiram. Sim. Acho que não é uma omissão. Você diz sempre eles que estão dando uma banana. Não voto é uma decisão. Eles estão dizendo, nós estamos votando para dizer que nós não achamos que ele fez nada, não teve quebra de decoro. É uma decisão. É uma decisão. Acho que se eles enrolassem, né, ou se deixasse para lá, tal, aí tudo bem, assim, vai empurrando com a barriga. Mas eles estão decidindo, deixando a digital por 11-7, de que eles acham. A omissão é uma... não é nem omissão, você tem até a razão, o voto contrário, mas o fato de deixar para a Justiça, Sim. Eu falo ali do final da manchete da tua matéria, Sim. O deixar para a Justiça é você mostrar que o próprio Legislativo força a Justiça a se pronunciar sobre temas que eles não querem, porque eles também gostam de acusar a Justiça de ativismo judicial. Fato. Em entrevista a Miriam Leitão, no dia 15 de outubro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse ser incompatível exercer o mandato sem estar no Brasil. Vamos ver. É incompatível o exercício do mandato sem a presença no país. É constitucional, é regimental isso, né? Porque nós temos lá dizendo que o exercício do mandato parlamentar ele tem que se dar de maneira física presente. A situação do deputado Eduardo Bolsonaro ela está caminhando com faltas que ele está levando nas sessões e nós daremos a ele o tratamento regimental que qualquer parlamentar teria, sem nenhum privilégio e sem também nenhum prejuízo. Atingindo o número de faltas, eu penso que ali deverá haver algum questionamento acerca do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Bom, mas não, eu estou aqui porque não cravou nada. Que a resposta sobre a falta deveria ser, vou seguir o regimento. Né? Se chegar no número máximo, Valdo, de faltas... Será cassado. Será cassado. Eu acho, inclusive, que eles deveriam mudar essa regra, sabia? Porque já no caso do deputado, já está configurado o abandono do mandato parlamentar. Ele já não trabalha há muito tempo, né? Então, a regra da Câmara é muito flexível, é muito favorável ao parlamentar que decide flanar pelo mundo
e ficar ganhando dinheiro ali enquanto, vamos supor, ele calcula ali as faltas dele. Aí depois ele vem e reaparece aqui tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Não é o caso dele, que se ele reaparecer, ele corre o risco de ser preso. Mas é uma regra que devia ser até alterada, né? 30 dias sem pisar na casa, sem pisar no Congresso, sem nenhuma justificativa, deveria ter o mandato cassado imediatamente, como todo trabalhador brasileiro que, se fica 30 dias sem trabalhar, é configuração de abandono de emprego. Então, acho que devia ter uma isonomia entre parlamentar e o trabalhador brasileiro. E você, Dapi? Não, tem um outro aspecto, além da questão, digamos assim, funcional, do dinheiro, do gabinete, etc. Indiretamente, esses deputados que acham que não tem nada demais o que o deputado ainda, Eduardo Bolsonaro, faz ou não faz nos Estados Unidos, eles indiretamente acreditam também que não só o abandono de emprego é normal, como também a pauta dele nos Estados Unidos, tudo bem. Batalhar sanções contra a economia brasileira, segundo esses deputados, está ok, não configura problema nenhum. Vindo de um representante do povo, do estado mais industrializado do país, o estado mais rico, eles acham normal. Talvez, se a associação for feita com isso e não com o abuso do dinheiro público, talvez eles entendam que a urna pode vir a cobrar um preço deles já no ano que vem. Mas seria a vitória da esperança sobre a experiência achar que isso de fato aconteceria com todos eles.